Olá, bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema é como empreender em tempos de crise. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Patrícia Tui, que é coach empresarial e também é palestrante. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Olá, muito obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado pela participação aqui no Alesp Conecta. Patrícia, a gente sabe que a crise também é sinônimo de oportunidade. A gente está vendo aí uma situação bastante complicada, né, empresas fechando, pessoas sendo demitidas, redução de salários. É, o- Falando de empreendedorismo em épocas de crise, assim, que horizonte você, como coach empresarial, vê nessa época de crise? Que tipos de oportunidades você vê nessa época de crise? Bom, essa máxima, né, de crise é oportunidade, isso acontece sempre, né? Nós estamos assim numa das maiores crises que eu já vi na história, né? Pelo menos em nossos tempos, nos tempos atuais. E antes de falar da questão de oportunidades, eu vou contextualizar, se você me permite, de Claro. como que eu vejo a situação atual e discorrer não somente com relação aos aspectos práticos de gestão de negócios, mas sim, primeiramente, pela mente do empreendedor. Né? A gente tem que preparar a nossa mente para ela estar bem, para a gente poder criar qualquer coisa. E eu vou trazer alguns números aqui para vocês que vão elucidar isso que eu estou falando. Tá? Então, o que está acontecendo atualmente? Nós estamos tendo um processo de ruptura, é uma mudança no sistema, e a gente não tem certeza de nada. Na verdade, a única certeza que a gente tem atualmente é a incerteza do que vai acontecer, inclusive no dia de hoje. Então, o que tem Inclusive, acontecido? Patrícia, inclusive, a Uhum. gente tem certeza até quando vai terminar a quarentena, o que vai acontecer, né? Quer dizer, realmente, isso que você falou tá tudo muito incerto, a gente está vivendo um dia de cada vez e amanhã a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, se vai ter crise, se vai ter, enfim, o que vai acontecer. Eu até fiz um vídeo recentemente, coloquei lá no meu canal do YouTube, falando sobre o depois. Porque a gente está vivendo dois momentos diariamente no negócio. Nós estamos pensando no hoje, o que, que nós vamos fazer para vender hoje, e estamos também construindo o nosso amanhã. Porque depois de quando tudo isso acabar, e que certamente vai acabar, nós vamos passar por isso, nós vamos ter um boom de negócios. Todo mundo vai querer recuperar, todo mundo vai querer sair na frente, todo mundo vai querer dar o seu melhor para poder compensar o tempo, compensar as perdas e tudo isso que a gente está tendo nesse momento, né? Está tendo quedas de preços, a gente está com muitas incertezas no cenário econômico-político, que também vem para atrapalhar, e fechamentos de empresas estão ocorrendo bastante, mas também estão ocorrendo aberturas de empresas, porque tem pessoas que estão se reinventando. Aí que vem a questão da oportunidade, de você ter é, ideias e você trabalhar com esse momento. O que é que você pode produzir e oferecer nesse momento em que as pessoas estão tendo novas necessidades no contexto atual? Falando um E pouco quais são essas sobre a novas necessidades? Quais são essas novas necessidades? Quais são essas novas oportunidades aí que vocês vislumbram no mercado no curto e no médio prazo? olha, as novas necessidades são coisas que a gente está vivenciando no momento, como por exemplo, ingressar no e-commerce, desenvolver as mídias sociais, desenvolver um trabalho de vendas na internet, é um dos principais fatores que estão acontecendo e mudando o cenário do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor, que estava acostumado a somente vender com a porta aberta para as pessoas presencialmente, e nesse momento eles não eles estão se vendo se reinventando
em adotar novos canais de vendas que antes eles não utilizavam. Então, na verdade, é como se fosse também uma antecipação do futuro, porque a um dia eu vou fazer, um dia eu vou entrar na internet e vou vender. E aquela mentalidade de que eu sou pequeno, eu não consigo estar lá, mas hoje não existe isso de pequeno e grande. Se você tem um produto bom, você pode vender para o mundo inteiro. Então, por que que você já não fazia isso? Então, é uma grande oportunidade para se reinventar e para entender, pô, o que que o mercado está necessitando? O que que nós estamos vendendo? O que que as pessoas estão comprando? As pessoas estão consumindo, reduziram o consumo, estão com medo, estão reservando os seus recursos financeiros, porque a gente não sabe até quando vai isso, né? Até quando nós nós vamos esgotar, quando que nós iremos esgotar o nosso caixa para consumir, né? Então é um momento de cautela, mas as pessoas precisam viver, as pessoas precisam consumir. Um, 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 um material, um produto que surgiu foram as máscaras. Quem consumia máscara? Quem andava de máscara aqui no Brasil, por exemplo? Ninguém usava Era máscara. só pessoal de hospitais, né? Ou alguém que tivesse com alguma imunidade baixa, ou precisava, algum paciente, ou então médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde. Eram as pessoas que consumiam máscara, de uma maneira geral, né? Agora todo mundo, e parece que isso veio para ficar, né? Eu acho que as pessoas vão usar máscaras, inclusive depois da epidemia, se eu não me engano. Não sei. Pelo menos é uma impressão que Eu, eu tenho, não sei você. eu acredito nisso sim, e eu até conversei com algumas pessoas que já se adaptaram às máscaras, e inclusive porque ela também ajuda os poluentes, todas essas, né, o que a gente tem no nosso ar, a gente absorve, né, as impurezas e tudo mais. Então já pessoas estão comentando, não, eu não vou deixar mais de usar máscara porque está trazendo uma respiração melhor para mim. Então a gente já está vendo benefício na utilização das máscaras. Então é um Patrícia, acessório que com certeza vai ficar. Patrícia, Diga outra lá. questão que muita gente diz é que a crise revela que é a vez do cliente. Né? Muitos clientes em vários serviços, principalmente serviços terceirizados, vão pedir redução de valores, vão pedir uma forma de cobrança mais justa das pessoas que oferecem serviço. Né? Como é que você vê essa questão? Quer dizer, o cliente agora, com a crise, ele vai reinar mais do que antes, assim, ele vai ter a prioridade sobre várias questões que antes ele não tinha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu não vejo essa questão de redução de valor, não, sabe? Porque o serviço, eu vou te dar assim o meu exemplo, né? Eu sou uma prestadora de Uhum. serviços. O que eu entrego para o meu cliente é valor e são resultados para ele, né? Então, eu quando entro numa empresa, eu entendo a situação do cliente, eu enxergo as oportunidades de melhoria e ajudo o meu cliente a implementar essas melhorias na empresa. Independente se eu estou presencial ou se eu estou trabalhando em home office, não é o percurso que vai fazer a diferença no meu custo, né? Que antes eu ia presencialmente nos clientes. Eu vou ter um ganho de custo, de tempo, e digo mais, as sessões, o trabalho que eu faço de maneira virtual, online, eu tenho percebido, inclusive, que estão sendo muito mais produtivas, porque quando a gente está aqui na câmera falando, você não tem aquele momento de que você chegou e cumprimenta, e brinca, e fala, aquela coisa mais pessoal. É mais impessoal a gente trabalhando pela telinha. Então a gente já vai direto ao assunto, a gente já resolve e a gente é muito mais prático e rápido. Porém, o que o cliente comprou, que é o resultado, que é o atendimento,
que é o desafio, isso não mudou. E agora, nesse momento que as empresas estão se renovando, se reinventando, nós profissionais que estamos ajudando essas empresas, a gente também está muito mais, porque cada momento em que a gente conversa é sempre antenado no que está acontecendo no mercado e já buscando uma solução, propondo algo novo para aquele momento. O que antes não, a gente trabalhava mais a longo prazo. Olha, nós vamos fazer um planejamento para esse ano de 2020, vamos trabalhar nesse mês essas estratégias. Agora não, nós não estamos falando em mês, nós estamos falando em dia. Então, o esforço de ambos é muito maior. Então, se você pensar por este ângulo, o valor deveria ser maior, porque o esforço é dobrado, o trabalho é dobrado. Falando em valores, né? Você já começou falando aí que mudaram alguns valores, né? Como é que fica, né, depois dessa pandemia, além desses valores, dessa mudança de valores, eu falo valores mesmo não valores financeiros, mas valores dessa relação entre cliente e o prestador de serviço, né? Além do que você já falou, o que muda mais em relação a essa questão de valores de serviço oferecido, serviço prestado e satisfação dos clientes? Olha, eu acho que o que muda sim é o grau da exigência. Nós não vamos mais voltar como era antes. Então a velocidade aumentou. Você pode reparar, a gente engraçado, apesar da gente estar trabalhando em home office, mas nós estamos com menos tempo, porque o grau de exigência para que a gente se mantenha ativo, competitivo, ele aumentou assim numa velocidade, assim, eu diria que exponencial. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo o seu, você está trabalhando, você está desenvolvendo, então é uma atividade a mais e que isso vem para beneficiar, porque muitas vezes o empreendedor vai para o seu trabalho, desenvolve as suas rotinas, as suas tarefas, na verdade, ele deveria estar sempre usando ali o tempo, a maior parte do tempo dele, em reinventando o negócio, em buscar coisas novas. É o que eu vou fazer hoje que vai melhorar o meu negócio para os próximos meses. E o empreendedor não faz isso. E hoje ele está sendo obrigado a fazer. Então, eu não vejo assim. Eu vejo que a gente tem que pensar que é um momento que está nos empurrando, está facilitando e ajudando a gente a ter um novo modelo mental, de que todo dia é dia de pensar em algo novo, todo dia é dia de produzir algo que vai melhorar a minha vida, vai melhorar a vida dos meus clientes, melhorar a vida dos colaboradores. Então, quando isso se transformar em algo automático, nós vamos ter ganhos assim fantásticos. Você tem razão quando você fala que o volume de trabalho pode ter aumentado. Eu, por exemplo, estou trabalhando mais na quarentena do que antes e tal. Agora, falando em termos de adaptação, né, vai ser uma adaptação difícil para muita gente. A gente vai ter muitos negócios fechando, pessoas que não vão conseguir entender essas mudanças. O que vai acontecer de uma maneira geral no mercado? A gente vai ter setores que antes eram setores que davam resultado, não vão estar mais dando resultado, é preciso uma adaptação. Como é que você vê essas questões? Olha, sempre tem a questão da resiliência, né? De você se adaptar, né? Da tua elasticidade para se adaptar em determinado momento. Por isso que a mentalidade, ela vai ser tudo nesse momento. E as pessoas que estão propensas a mudar, a se desenvolver, a criar algo novo, não são todas as pessoas. Então, é um esforço muito grande, e que eu vou falar para você, viu, Luciana, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, tem assim o apoio de pessoas que possam
desafiar, né, para quem está aí nos ouvindo, às vezes pode estar se sentindo paralisado, puxa, eu não sei fazer, a questão da tecnologia ela vai influenciar muito com relação, quem não sabe mexer com nenhuma tecnologia, não utilizava mídias sociais, vídeos, saber falar com vídeos, fazer lives, é um processo de se reinventar. Às vezes a pessoa não sabia falar em público e vai precisar aprender. Uma linguagem é você presencial, outra linguagem é você falando no vídeo. Então, ou se reinventa, ou vai morrer, ou vai passar num processo de transformação. Tem empresas que estão fechando, sim, né? Empresas que, o meu negócio não dá, não tem problema. Sai do planejamento, do que estava pensando em fazer, e volta para o Canvas, que eu costumo falar isso, que são ferramentas de gestão, para inovar, de fazer algo novo no seu negócio, e recria o seu negócio, se reinventa. Nem que você vá vender algo completamente diferente. Então, se o empreendedor tiver uma mente de que eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou passar por cima de tudo isso, eu vou me reinventar, ele pode até criar algo novo que o fortaleça, que o inspire, que faça com que ele tenha, puxa vida, eu consegui criar um novo negócio e muitas vezes eu vejo às vezes empresários que estão assim já cansados dos seus negócios, fazendo sempre as mesmas coisas, eles vão se ver em uma outra atmosfera e, e vai criar uma nova conjuntura para ele, na vida dele. É um processo de transformação. A mudança, ela dói, né? Então, e nós estamos mudando por conta dessa dor que nós estamos passando, né? Desse medo de pessoas morrendo, mas muitas vezes é na dor que a gente se reinventa, né? Então eu vejo que é isso que está acontecendo nesse momento. A gente fala que durante a crise, a pandemia, a quarentena, em uma semana, né, alguns setores evoluem por conta dessas adaptações que você está falando. Em uma semana, um mês, os setores precisam evoluir aí, ou evoluem em termos de uso de tecnologia, em termos de processos, evoluem um ano. Então, ao final dessa crise, a gente não vai estar mais, é o que muita gente fala, ao final dessa crise, nós não vamos estar mais em 2020 em muitos setores, a gente vai estar em 2025, 2028, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que processos que iam se amadurecer ao longo dos próximos anos, dessa década, estão sendo amadurecidos agora, durante a crise, por causa da pandemia e por causa da crise. Como é que você vê essa história? Olha, você está falando aí em processos, eu tenho falado muito nas minhas lives sobre o momento da verdade. O momento da verdade é o que o empresário ele tem hoje no negócio dele. Os processos da empresa dele, muitas vezes eles nem desenvolvem processos, ou os processos de produção, o processo de vendas, processo de marketing, da área financeira, na verdade, a estrutura do cliente, da empresa, né? Então, o quão forte estão esses processos que dentro da empresa para que eles entreguem com excelência, para que eles tenham um produto que realmente resolve a vida do cliente, para que eles tenham uma entrega consistente. O que é ter uma entrega consistente? É entregar sempre aquele produto com qualidade, no prazo, dentro da especificação. A gente tem visto aí muito essa questão das pessoas entregando pela internet e que não tinha padrões na empresa e estão tendo que se organizar. Eu não lembro o índice que eu vi aí numa matéria, que um dos maiores problemas que estão ocorrendo atualmente são atrasos de entregas dos produtos que estão sendo solicitados aí, vendidos pela internet. E isso acontece por uma falta de padrão, de organização. Então,
Mas, Veja bem, Patrícia, isso também não passa sim, pelo processo, quer dizer, quando você tem uma falta de organização e de padrão, significa que você tem que melhorar os processos de produção ou de entrega, né? Isso também passa pelo processo. são exatamente estes processos que eu estou me referindo. É um momento agora de enxergar qual é o seu momento da verdade. Quando eu pergunto qual é o seu momento da verdade para uma empresa, você entrega bem? De 0 a 10, o quanto que você encanta seu cliente? O quanto que teu cliente volta e indica você para os outros? Esse é o grande momento da verdade, porque se você é atendido por uma empresa e você é bem atendido, você vai num restaurante almoçar. Nossa, o garçom te tratou bem, a comida estava maravilhosa, estava na temperatura adequada, o ambiente era gostoso, a música era encantadora. Você certamente vai sair desse lugar e vai, a primeira pessoa que você encontrar o seu amigo, você vai falar da tua experiência. Então, o que a gente compra, nós enquanto seres humanos, é a experiência do contato que a gente tem com o fornecedor que está nos vendendo algo. E esse Pois é, encantamento, a gente não você, vê na maior parte das, né? você falou, e é isso que eu estava falando no começo do programa, né? Quer dizer, é o momento do cliente, né? Isso que você falou agora, quer dizer, o cliente, mais do que nunca, a partir de agora, ele vai ser rei. Porque a partir do momento que você tem que oferecer uma experiência, igual você está citando aí, quer dizer, o cliente passa a ser, já era prioridade, mas ele passa a ser mais prioridade, o bom atendimento, não é isso que você está falando? Me É corrija se isso eu estiver aí. errado. É, Ah. ele tem que dar uma maior atenção para o cliente, para não perder o cliente e para conquistar novos clientes que ele já teve as suas perdas. Porém, isso deveria ser uma obrigação dele recorrente. E agora ele está sendo forçado a dar uma milha a mais para poder recuperar isso. E aí, nesse sentido, você trabalha, quais são as principais dúvidas, as principais dificuldades dos empresários? Você que trabalha como coach empresarial, quais são as principais dúvidas e dificuldades dos empresários nesse momento? Assim, o que que ele precisa entender? Vamos reforçar isso. O que que ele precisa entender nesse momento? O que que ele precisa adequar na sua vida como empresário para ganhar mais clientes e para não afundar na crise? É, primeira coisa, ele tem que colocar na cabeça dele, porque é a mente que comanda as ações. Então ele tem que colocar na mente dele a seguinte coisa: a gente está numa crise, mas ela vai passar como todas as outras. Então, quando ele primeiro põe esse pensamento, ele consegue abrir uma frente para que ele possa inovar, para que ele possa se transformar, para que ele possa olhar, ter um olhar clínico para o mercado, um olhar clínico para o cliente, para entender genuinamente. Esse genuinamente é você ter o interesse verdadeiro por algo ou por alguém. Então, deixa eu entender a dor desse meu cliente. O que está passando? A escuta, né? Ou ter uma escuta ativa para o cliente, fazer perguntas certas. O que está faltando? O que você precisa para ter esse benefício que você está buscando? é, Tentar cavar novos caminhos, novos atalhos, para identificar o que realmente a empresa está, o que ela pode oferecer e que ela ainda não está oferecendo, porque talvez não tivesse a oportunidade de parar para pensar a respeito. Os clientes, eles têm dores assim de tudo quanto dependendo do, assim, são muitas dores. Então, pensando numa esfera empresarial, num plano, num negócio, eu tenho exemplos de clientes que precisam se reinventar enquanto líderes, de mudar o estilo de liderança das suas equipes, para lidar com pessoas em home office. Como que eu faço a gestão? Eu estou com medo
O meu funcionário está em casa, será que ele está produzindo? Será que o que ele está fazendo? Porque, então, essa desconfiança, essa insegurança é porque esse líder não tem uma gestão eficaz do funcionário, que entrega números, que ele é avaliado através de indicadores de desempenho e que ele remunera, reconhece e motiva essa equipe, independente de onde ele estiver. Então, essa é uma das dores que a gente tem tratado, no sentido de fazer com que o empreendedor mude a forma de liderar, né? Esteja mais aberto, mais parceiro, menos, dando menos ordens e extraindo mais da sua equipe. Como se é o momento de que aquele perfil de empreendedor que fazia gestão dando ordens para suas equipes, ele tem que pensar de uma maneira inversa. Quem tem que levar as respostas e soluções é a equipe, para que ele possa desenvolver. Eu chamo isso de o líder coach. O líder coach, ele forma as suas equipes. E como até então ele não havia atuando com essa mentalidade, ele criou uma equipe completamente dependente dele. Só que ele não está mais no corpo a corpo com essa equipe. Então ele tem que esperar, ele tem que reeducar a equipe. Primeiro ele precisa se reeducar para educar a equipe poder entregar para ele o que ele precisa, sem ele precisar ficar cobrando. Então, esse é um dos exemplos que eu posso dar para você. A outra, só um instantinho, de manhã eu tenho rinite por conta do tempo. Imagina, E hoje, tranquilo. hoje tá feio, perdão. E E a outra, as duas que eu vejo assim, com bastante chance de melhoria que eles estão trabalhando, momento de tomada de decisão. Então, nossa, eu preciso tomar, são grandes decisões de mudança. Eu não tenho argumentos, eu tenho medo de mudar, mas por que que eu tenho medo? Você precisa ter coragem para o momento de mudança. E a coragem vem com a clareza das informações. Que tipo de informações? São os indicadores. É o financeiro, quanto que você tem no seu caixa, qual é o preço que você está praticando, quais são as suas margens de contribuição, margem de lucro. Tem muitas empresas que não têm um demonstrativo de resultados, não têm um fluxo de caixa, não sabem qual é o seu prolabore, quanto que é o valor que tira da empresa. Então, quando a gente abre e monta um painel de informações do negócio, puxa, então agora eu já sei o que eu tenho, o que eu posso ter, o que eu não posso, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Qual vai ser o impacto no meu negócio. Então, é um outro fator que a gente tem, que eu tenho direcionado nessa tomada de decisão para essas questões novas, que não é fácil, mas você tem que ter subsídio para poder tomar decisão. E a outra é a organização dos pontos falhos da empresa. Então, a gente visita todas as áreas, é, todas as áreas do negócio para poder melhorar, para ter os números, para ter informações e para poder entregar. A outra coisa também muito importante é o papel do dono, né? O dono, ele tá, às vezes está assim, batendo a cabeça, o que que eu faço? E ele acaba indo para o operacional. Ele quer abraçar tudo, ele está no desespero, porque eu preciso fazer, eu preciso acontecer, mas não necessariamente ele precisa colocar, e não deve colocar a mão na massa. Ele é a pessoa que tem que estar na estratégia da empresa. Ele tem que motivar a equipe para a equipe produzir. Ele tem que fazer, ele tem que pensar que ele é o empreendedor. É ele que tem que buscar no mercado, ele que tem que buscar melhoria, ele que tem que buscar novas soluções, ele que tem que criar, e não e que nem fica meio que perdido. Não, eu preciso fazer acontecer, e ele não coloca um plano para ele. Hoje eu vou trabalhar
nessa solução, eu vou monitorar meus funcionários dessa forma, eu vou cobrar resultados, e assim um dia após o outro. Né? Ter esse papel estratégico, esse papel como dono, que a maioria não Tá tem. certo. A maioria, a maioria a gente fala, né? Eu falo de uma regra 10, 20, 70. 10, 20, 70 é o quê? O dono 10% na operação, ele 20% na gestão de números e 70% empreendendo. Independente de tempos de crise ou não. Esse é o papel do empreendedor. 10, 20, Tá certo, 70. Patrícia. Tá certo. Muito obrigado pela presença aqui no Alesp Conecta. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acessar esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí por assistir o nosso programa e até uma próxima oportunidade com outro tema de relevância para a sociedade. Tchau.